Gravação iniciada, presidente. Ok, Fabiana, bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento do período da manhã, do dia 10 de março de 2021, da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Luiz Henrique Dias Lima, Gregório Heckmann Júnior, Francisco Biapino Luz, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sequef Salem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. A nossa sessão de julgamento desta manhã do dia 10 de março começa pelo item 242 da pauta, da contribuinte Maria Ruth Lopes Ponte. Esse item saiu com vista no mês passado, mas nós não vamos fazê-lo agora, tá? Nós vamos fazer esse item amanhã de manhã, tá? O dia de hoje e o dia de amanhã ficaram reservados em nossa pauta para os processos de imposto de renda à pessoa física, aqueles processos que estavam há mais tempo na pauta. Então, esse processo aqui, deixa eu tirar o meu volume aqui, esse processo aqui, então, a gente vai fazer amanhã de manhã. Tá? Eu dei uma olhada no processo, mas quero dar mais uma reexaminada num detalhe que eu vi no processo, e então eu vou deixar esse item aqui para amanhã de manhã. Ele vai ser julgado nessa reunião, sem problema, mas nós fazemos o julgamento dele amanhã de manhã. Amanhã, dia 11. E vamos, então, passar para o item 245 da pauta. Item 245 da pauta, do contribuinte Victor Manuel Retamal. Dele, só um minutinho. Até preparar, eu vou reiniciar, porque eu não estou conseguindo acessar a pasta T, tá? Eu vou reiniciar aqui. Ah, tá. Pode reiniciar, então. Rapidinho, por favor. Não, tranquilo, tranquilo. Eu não sei se acontece no computador de vocês. No meu computador, se eu clicar na pasta T antes de entrar no VPN, depois eu não consigo entrar na pasta T. Eu tenho que reiniciar o computador. Eu tenho que primeiro entrar na pasta T, aí no VPN, para depois entrar na pasta T. Tá me ouvindo? Eu estou. Ah, tá. Ah, agora conseguiu. Tudo certo agora? Vou tentando, mas vamos iniciar já. Eu vou voltar a gravação. Então, tá bom, colegas. Pode iniciar, então, Rafael, a gravação no OBS. Colegas, nós vamos fazer, então, o julgamento do item 245 da pauta,
e o item 246, ambos do mesmo contribuinte, Victor Emanuel Retamal Araia, itens 245 e 46, os dois de relatoria do conselheiro Gregório. Você vai fazer na ordem, Gregório? Então, colegas, item 245. Gregório, pode iniciar a leitura. A situação é a mesma, viu, presidente, para os dois itens. O que difere é o ano calendário. O primeiro item, 245, é ano calendário de 2009, o segundo item é 2008, mas a decisão que a gente tomar para o primeiro vai ser aplicada também no segundo caso, e aí até por conta disso eu vou me deter talvez um pouco mais na leitura do item 245. Mas indo direto ao voto, e havendo necessidade, posso retornar ao relatório. Trata-se presente processo de notificação de lançamento com vistas de débito do imposto de renda da pessoa física, em decorrência da constatação pela fiscalização da seguinte infração: compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. Na impugnação apresentada, o contribuinte defendeu em síntese que a responsabilidade quanto ao recolhimento aos cofres públicos do imposto de renda retido na fonte, relativo ao ano calendário, é da empresa Morrinho Mineração, para o qual o contribuinte tem trabalhado na função de diretor-presidente sem participação societária na empresa desde o ano de 2007, uma vez que, da sua remuneração, todos os valores relativos ao imposto de renda retido na fonte foram todos devidamente retidos. Então, exercer essa função de diretor-presidente nessa pessoa jurídica responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda. A DRJ, por seu turno, manteve vígio o lançamento fiscal nos seguintes termos, e a fundamentação da decisão de primeira instância. Em sede de recurso voluntário, o contribuinte basicamente reitera o seu argumento, no sentido de que a responsabilidade pelo recolhimento e pagamento do imposto de renda retido na fonte aos cofres públicos é exclusiva da fonte pagadora. Pois bem, razão não se achar recorrente no caso em análise. Sobreentendo, o inciso 2 do parágrafo único do artigo 121 do CTN estabelece que o sujeito passivo da obrigação principal diz responsável quando se revestir da condição de contribuinte, sua obrigação decorre de disposição expressa de lei. Aí, transcrição também do artigo 128. O artigo 45 do CTN, por sua vez, estabelece que a lei poderá atribuir a responsabilidade da fonte pagadora de reter e recolher o tributo. Neste aspecto, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores do imposto de renda da pessoa física, podendo o contribuinte pessoa física, quando da apresentação da sua declaração de ajuste anual, deduzir as parcelas do imposto retido antecipadamente. Da leitura dos dispositivos acima colacionados, chega-se à conclusão de que, para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse pelo contribuinte de comprovante de retenção emitido pela sociedade empresária, fonte pagadora, é requisito essencial. Nos casos em que o contribuinte é sócio, administrador, gerente da pessoa jurídica, como no caso em tela, a regra aplicável é aquela contida no artigo 723 do regulamento do Rio de 99, e aí abaixo transcrito. A legislação tributária condiciona a compensação do imposto de renda retido na fonte, nesses casos, a comprovação do efetivo pagamento do imposto, sendo que a pessoa física, por ser alguém com poderes de gestão da pessoa jurídica, é solidariamente responsável com a empresa na apresentação de documentos comprobatórios da quitação do imposto de renda retido na fonte. Em apertada síntese, nos casos que o beneficiário dos rendimentos também seja responsável pela administração da empresa, fonte pagadora, é necessária a comprovação do efetivo recolhimento do imposto retido. A teor do artigo 723 do Regulamento do Imposto de Renda se adequa perfeitamente ao artigo 135 do CPN. No caso de análise, a fiscalização entendeu que, enquanto administrador da fonte pagadora, diretor-presidente, nas palavras do próprio recorrente, o contribuinte não comprovou o recolhimento do imposto de renda retido na fonte que lhe caberia, enquanto colaborador da sociedade jurídica. Assim, não estando comprovado o recolhimento do imposto de renda retido na fonte pela fonte pagadora, da qual o contribuinte era diretor-presidente, é de se manter a respectiva glosa. Cabe fazer a apelação à jurisprudência administrativa que ratifica o posicionamento exposado no presente voto e aí precedência do CAF nesse sentido. Ante exposto, o voto por negar o provimento a recurso voluntário. É o meu voto, presidente. E a situação para o próximo item é exatamente idêntica, a única diferença é o ano calendário. Ok, Gregório. Colegas, em relação ao item 245 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo, o voto do relator? É uma questão, assim, bem tranquila, né? Uma matéria, assim, bem sem nenhuma polêmica em relação a ela. Alguém gostaria de comentar o voto, o processo? A única polêmica assim, que poderia ocorrer é se o contribuinte tivesse alegado e trazido como meio de prova de recolhimentos desses tributos, que me parece que não foi o caso, pela leitura que eu vi do Gregório. Porque aí, se fosse o caso, teria que se
ou baixar a diligência para confirmar os pagamentos, ou então, e se confirmados, considerar na medida dos recolhimentos que foram efetivamente recolhidos, que foram efetivamente feitos, né? Mas não se aplica esse caso aí. Tá certo. Luiz, como você vota? Eu vou acompanhar o relator. Francisco? Acompanho o relator. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Márcio? A voz do Márcio é baixinha. Ana? Acompanho. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 245 da pauta, do contribuinte Victor Emanuel Retamal Araia, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. O conselheiro relator informou que o item 246 do mesmo contribuinte é exatamente a mesma situação, né, Gregório? Exatamente, só muda o ano calendário. E também está votando no sentido de negar provimento ao recurso. Em relação ao item 246, alguém diverge do voto do relator? Não? Mesma situação? Então, vou consignar na ata a mesma decisão para o item 246 da pauta, do contribuinte Victor Emanuel Retamal Araia. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos passar para o item 247, do contribuinte Jaederson Alves Pinheiro. Jaederson Alves Pinheiro, item 247, de relatoria do conselheiro Francisco. Francisco, pode iniciar a leitura. Nós vamos pegar uma sequência agora de autuação em decorrência de dedução do livro caixa. Então, em boa parte, é questão de prova e o contribuinte, na maior parte dos casos, o contribuinte repetiu o que trouxe na impugnação, então não provou a maior parte, eu estou seguindo a decisão de origem. Algumas situações eu entendi diferente, nesses casos eu estou destacando claramente. Então, eu tentei pincelar aqui de forma que a gente dê para o grupo, os conselheiros entenderem a história do processo, para evitar a gente ter que ler todos os votos, eu pensei aquelas partes mais importantes, mas naturalmente qualquer dúvida pode levantar que a gente volta e pontua conforme seja necessário. Esse caso é glosa do livro caixa e multa isolada por falta de acolhimento do carneirinho do exercício 2005. Aí eu estou no início do relatório, eu vou abordar as questões lá no voto em si. Em alguns casos eu estou passando aqui individualmente, eu destaquei em vermelho aí o que é relevante, que eu entendi relevante para o julgamento. Aí eu trago aqui os questionamentos do recorrente, destaca está destacado em vermelho aí, nesses itens, todos aí até o 7º. Admito o recurso. Afasto essa alegação de nulidade, que ele alega que é nulo, supostamente porque é imprecisa e invade de vícios. Aí eu destaco aí, pontuo. Na autuação, que a autuação trouxe, pontua as folhas, que ela trouxe os argumentos, e que não seria caso de nulidade. O contribuinte apresenta uma documentação na fase recursal. Eu admito, eu entendo que ele quis complementar a partir da decisão do DRJ, eu destaco em vermelho também. É uma questão de uma nota fiscal que estava ilegível, e ele trouxe uma documentação, supostamente, tentando provar que equipamentos, que descrição de materiais adquiridos eram aqueles. Aí eu admito e analiso lá na frente. A multa isolada, concomitante com a multa de ofício, em função da falta de recolhimento do carnê-leão, eu enfrento aqui nesse item. Estou indo aí, lá no final do tópico, eu vou ler: ante o exposto, afasta-se a presente autuação, já que incidente sobre o fato gerador ocorrido anteriormente ao período base de 2007. Isso é uma matéria já de notório conhecimento do grupo. Aí entra aqui especificamente nas deduções de livro caixa.
eu trago a fundamentação teórica. Não vou ler, porque isso aqui a gente já é batido de alguém em todos os outros votos passados, já é de conhecimento do grupo, e está aí na minuta que o grupo está acompanhando. E nesse caso aqui, eu vou fazer uma síntese dela, que eu coloco, em cada voto eu trago eu faço a contextualização e trago essa síntese. Nesse, como é o primeiro, eu vou ler essa síntese, são 10 itens, rapidinho eu vou ler, nos outros não há necessidade, que se repete. Nessa perspectiva, por ocasião do contingeamento supracitado, é razoável a consideração dos seguintes aspectos. Não cabe para qualquer rendimento, senão para os decorrentes de trabalho não assalariado, inclusive aqueles de titulares dos serviços notariais e de registro e dos leiloeiros. Não cabe para qualquer despesa, mas tão somente para os emolumentos, a remuneração de empregados e correspondentes encargos trabalhistas e previdenciários, como também para o custeio necessário à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Referidas a despesas necessárias compreendem apenas os dispêndios imprescindíveis para a respectiva atividade profissional, não sendo, por exemplo, aqueles que lhes sejam apenas úteis. Tanto receitas quanto despesas têm de estar escrituradas em livro caixa e serem comprovadas com documentação hábil e idônea. Ditos comprovantes de pagamento devem estar em nome do contribuinte e fazerem referência à sua atividade profissional, excluindo-se os desembolsos supostamente perfilhados ao consumo pessoal e residencial do declarante. 6. Mencionados dispêndios têm de ser realmente despesas de custeio, assim consideradas as aquisições de produtos e ou bem que se esvai em um ano. Eis que aquele de vida superior reflete a aplicação de capital, a qual não é dedutível. É vedada a dedução correspondente tanto à depreciação, arrendamento dos bens e instalações, como à despesa de transporte e locomoção, exceto quanto à última, os dispêndios suportados pelo representante comercial autônomo. Apontada a dedução é vedada quando os respectivos rendimentos tiverem por origem a prestação de serviço de transporte em veículo próprio locado ou adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária, bem como no rendimento bruto dos garimpeiros regularmente matriculados. Excepcionalmente, entre 28 de agosto de 2009 e 31 de dezembro de 2013, os titulares de cartório poderão deduzir tanto aplicação de capital quanto despesa de custeio com hardware, software e instalações de redes atinentes à informatização dos serviços de registros públicos e meio eletrônico. Última. A receita mensal da atividade é o teto da respectiva dedução, aproveitando-se o excedente até o final do correspondente ano base, sendo desprezado o montante que supostamente restaria transportado para o ano subsequente. Isso é uma síntese do que está posto anteriormente, a contextualização da legislação. Posta assim, passo a análise do caso concreto. Preliminarmente, como visto no relatório, o sujeito passivo exerce o ofício de odontólogo, atividade profissional geradora dos rendimentos de cuja base tributável foram deduzidas citadas despesas. Portanto, além das já descritas escrituração e comprovação, a presente análise terá por pressuposto o acolhimento da dedução em montante correspondente à remuneração de empregados, juntamente com os encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes, aos emolumentos pagos, assim como às despesas que se mostrarem imprescindíveis para o corrente exercício profissional em cenário de normalidade. Assim definido, analisando-se o caso, analisando-se os autos, nota-se que o julgador de origem examinou detidamente a documentação apresentada, mantendo parcialmente a glosa efetuada pela fiscalização, consoante síntese sequenciada. Aí eu descrevo aí, eu trago a situação do julgamento anterior, que foi mantido e que foi glosado. Como, no meu entender, o contribuinte não inovou em suas razões, a documentação apresentada, inclusive, na seara recursal, nada acrescentou aquilo que já havia sido decidido anteriormente, eu sigo a decisão de origem, e aqui eu vou pontuando cada serviço e a justificativa. Eu destaquei em vermelho, aí para facilitar o entendimento. Serviços prestados por Marcos Vinícius Rodrigues Adri. O contribuinte alega que Marcos Vinícius Rodrigues Adri prestou no ano calendário de 2004 serviços diversos de protético no montante de R$ 23.050,63, os quais estão intrinsecamente ligados à atividade de cirurgião dentista. Aqui, de forma resumida, o fundamento eu vou trazendo aqui, é um item um pouquinho maior, mais extenso, mas eu trago aqui.
O fundamento é que o suposto senhor Marcos, ele não estava habilitado para prestar esse serviço de protético. Então, destaquei em vermelho. No caso da Lei 6.710/79, regulamentada pelo Decreto 87689 de 82, que dispõe sobre a produção de técnico em prótese dentária. Aí eu descrevo aqui, esse aqui eu vou ler, porque tem outros casos, a gente não precisa ler nos todos. Determina que são exigências para o exercício da profissão de protético, tanto a habilitação profissional em nível de 2º grau, no curso de prótese dentária, como a inscrição do Conselho Regional de Odontologia, sob cuja jurisdição se encontrar o profissional, no caso Minas Gerais, é o caso do processo. Por certo, não há dúvida em se afirmar que, para se utilizar do benefício de deduzir valores pagos à Protet em livro caixa, a condição de técnico em prótese dentária, com todos os requisitos estabelecidos na legislação específica, deveria estar cumprida. E aí ele descreve, eu desço aí, está destacado aí em vermelho, toda a fundamentação, e aí eu concluo aqui, acompanhando o julgador de origem. Portanto, serão mantidas as gozas efetuadas pelo fiscal autuante relativas a Magnídio Adri, montante de 23 mil. Seria interessante julgar cada item isoladamente, ou eu posso seguir? Eu acho que por mim pode seguir, não sei quantos demais, pode seguir. Aquisição de kits cirúrgicos para implantes. Eu estou lendo aqui o que está destacado no voto. Todavia, em que pese a idoneidade das informações por ele prestadas e da declaração fornecida por outros profissionais de odontologia, tais documentos, isoladamente, não são suficientes para que se conclua tratar-se do kit cirúrgico de material de consumo. Ademais, ainda que alguns componentes do kit devam ser substituídos periodicamente, isto não se aplica a todo o conjunto. Assim, somente as peças de reposição é que poderiam ser consideradas como material de consumo. Isto se sua vida útil não ultrapassar o período de um exercício. Aí eu trago um destaque aqui a partir da documentação apresentada na fase recursal. Por oportuno, registre-se que a simples comprovação de pagamento apresentada na via recursal nada reflete na motivação da glóbula efetuada pela fiscalização, eis que fundamentada na falta de comprovação de que tais dispêndios traduziram-se em despesas de custeio e não em bem de capital, motivo porque reportada glosa foi efetivada. Ou seja, ele comprovou, a alegação do contribuinte é que é um kit cirúrgico. Ele alega que esse kit não é bem de capital, que ele é material, que ele tem um desgaste, mas em momento algum ele prova que essa alegação dele tem fundamento. Ele não traz do fabricante indicação de que isso se desgasta e que é substituído periodicamente, ou mesmo ele não traz, se é que isso se desgasta, se esvai periodicamente, ele poderia simplesmente trazer a prova de outros kits que ele já comprou em anos anteriores, ou mesmo no mesmo ano. Porque, afinal, se ele é um cirurgião e o produto se esvai, ele não fez uma única cirurgia. Então, nesse entendimento, eu também acompanho ele provou o pagamento, mas ele não provou que aquilo é uma despesa de custeio. Então, eu acompanho também a decisão de origem nesse ponto. Pode seguir? Aqui tem um frete na nota fiscal, a decisão de origem, como já viu lá no início, a decisão de origem acatou. Agora tem outro item. Implantate Innovation do Brasil Limitada e Teclado Limitada. Aí ele destaca aqui os recibos, comprovante de pagamento das duplicadas, frente notas fiscais, tais. Ele descreve uma situação fática. E aí traz. No entanto, cumpre lembrar que na apuração dos impostos sobre a renda de pessoa física deve ser obedecido o regime de caixa, ou seja, os valores são apurados e declarados quanto ao efetivo recebimento do pagamento pelo contribuinte. Por esta razão, somente serão acatados os pagamentos duplicados efetuados no ano 2004, conforme o quadro abaixo. Aí ele admite aqui uma parcela, porque é regime de caixa, data de pagamento. Aí ele coloca aqui, registre que em relação à nota fiscal número
capital, ele traz a nota fiscal aqui, somente foram aceitas como despesas dedutíveis a aquisição de brocas, munho, parafuso, implantes, no total de 472, sendo os demais produtos considerados como aplicação de capital. Essa observação que eu botei aqui, era para ter excluído, era só uma página aqui para eu olhar e esqueci de excluir, desconsidere essa para julgamento. Então, o fundamento dessa aí é a comprovação do pagamento do ano. Dental Solução. Neste caso, embora o comprovante de quitação comprove o pagamento das notas fiscais nos valores 932 e 606, respectivamente, a glosa fiscal no total de 1.509 deverá ser mantida. Isto porque a cópia das notas fiscais anexadas aos autos estão ilegíveis, não sendo possível saber com certeza quais produtos foram adquiridos e, em consequência, identificar se são despesas de custeio ou de aplicação de capital. Aí eu trago aqui. Isso aqui eu já trago destacando. A propósito, transcreve-se trechos da argumentação recursal do recorrente. Tem um recursal sobrando aí, desconsidere isso. Processo, folhas 424 e 425. Isso aqui já é do recurso, é um adendo que eu estou trazendo. Por outro lado, apesar da juntada dos comprovantes e pagamentos, notas fiscais, está remetida pela empresa Dental Solução, nos valores, aí traz valor totalizando 1.508, não houve o reconhecimento da dedutibilidade mensal anexada também, não houve o reconhecimento da dedutibilidade das mesmas. Anexando também o recorrente, nesta oportunidade, relatório dos materiais adquiridos com seus respectivos usos através das notas fiscais referidas, para melhor visualização dos produtos constantes de cópias xerox juntadas sem muita visibilidade, que vem corroborar a dedutibilidade das mesmas, acostando os documentos folha 13, 14, 15 e 16. Vejam, senhores, que os materiais enrolados nas notas fiscais trata-se de produtos indispensáveis à obtenção da receita, tornando-os inteiramente dedutíveis. Aí eu faço o meu entendimento a respeito disso. Contudo, trata-se de relação de materiais elaborada pelo próprio recorrente na fase recursal, o que, por si só, não permite a afirmação da convicção de que reportados materiais são exatamente aqueles discriminados nas cópias ilegíveis apresentadas anteriormente. Qual foi o motivo dessa glosa? O contribuinte apresentou as notas fiscais. Quando se olha nas notas fiscais, constatarem nas páginas aí, não se identifica nada, não se identifica um único material. Esse foi o motivo da glosa. Aí, na fase recursal, eu admiti essa documentação, e a documentação referente a esse item, o próprio contribuinte faz uma relação, o material que está aí é esse, aí discrimina, e assina embaixo. Então, eu entendo que não há vinculação nenhuma entre a nota fiscal e essa relação. Essa relação fosse ao menos do fornecedor, fosse ao menos uma segunda via do fornecedor, alguma coisa poderia parar para se analisar com mais profundidade, mas o contribuinte mesmo fez essa relação e colocou. Então, eu entendo que isso por si só também não é suficiente. E aí traz aqui umas outras situações, despesas não incluídas no livro caixa. E aí ele traz uma alegação de vinculação jurisprudencial, que não nos vincula, e eu concluo o julgamento com a seguinte conclusão. Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso e no mérito, dou-lhe provimento parcial, cancelando-se a multa isolada por falta de pagamento do Carnê-Leão, nos termos do enunciado número 147 da súmula do CARF. É como voto. Ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 247 da pauta, o conselheiro relator está dando provimento parcial, recurso voluntário, tem um barulho aí. Deixa eu fechar o microfone,
Tá certo. Em relação ao item 247 da pauta, o conselheiro relator está dando provimento parcial ao recurso voluntário, apenas para cancelar a multa isolada por falta de pagamento do carnê-leão, nos termos da súmula CARF 147. Alguém gostaria de comentar o voto, o processo? Alguém diverge? Quer dizer, vamos fazer a coleta individual dos votos. Luiz, como você vota? Relator. Gregório. Relator. Renata. Acompanho. Rafael. Eu acompanho. Márcio. Acompanho, estava desligado o microfone. Ana. Acompanho também. Então, só um instantinho. Para o item 247 da pauta, ficará assim o resultado. Item 247 do contribuinte Jaederson Alves Pinheiro. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a multa isolada por não recolhimento do carnê-leão referente ao ano calendário de 2005, nos termos da súmula CARF 147. Ok? Esse foi o item 247. Agora vamos fazer o item 248 da pauta, do contribuinte Luciano Cavalheiro Dal Aqua. Luciano Cavalheiro Dal Aqua. Item 248, também de relatoria do conselheiro Francisco. Francisco, pode iniciar a leitura. Ok. 248, você colocou, Francisco, na pasta? 248. Não tá, não? Não tá fácil, Fran. Não? Não está. Ah, é porque eu fui um ajustezinho e esqueci de botar de volta. Eu tenho que fechar ele aqui. A gente faz algumas marcações para a hora do voto e aí depois deixa sem tirar, e se não tirar, pode confundir. Ah, eu deixei foi o Luiz Geraldo 249. Isso, está lá agora. Colegas, está disponível já a minuta. Um minutinho que ele tem que voltar, e aqui está lento, aqui para essa pasta T, quando eu vou e volto lá. Quando quiser começar, eu estou disponível, já pode começar. Não, é porque travou aqui o T, até eu fui lá para. E aí estou voltando, tá lento aqui, acho que a internet. É porque eu tive que fechar um para. Fechei para poder botar lá, para copiar.
minutinho só, tá indo aqui agora. Esse aqui. Pronto. 248. Desculpe. E aí no relatório, o jogador de origem julgou procedente em parte a impugnação decorrente de apuração de crédito tributário relativo à glosa de dedução do livro caixa para exercícios 2004 a 2006. Tem alguns processos que eu achei interessante destacar no relatório, alguns detalhes, porque facilita a compreensão do voto, que às vezes a gente vai entender a história. Aí eu destaquei, está destacado aí, logo no relatório. Em relação aos anos calendários 2003 e 2004, a fiscalização relata que o contribuinte intimado nada apresentou. Em relação ao ano 2005, descreve que acatou a despesa de 50 mil e tal, tendo glosado um montante de 27 mil, relativo aos gastos com telefone celular, aquisição de televisão, gasolina, anúncio em jornal, pagamento de prestação de serviço não identificado, despesas em notas fiscais, pontos fiscais sem identificação do contrato, despesas sem documentos hábeis. Só com nada. Isso aqui foi a justificativa que a fundamentação. Aí eu trago aqui para o recurso, ele traz as alegações. A gente vai enfrentar aqui no voto. Ele traz uma alegação de nulidade aqui, que eu também afasto, que o auto não foi lavrado na sede da empresa, como também a descrição da legislação atingida foi apresentada somente no auto de infração e de forma sucinta. Ele faz um argumento aqui de nulidade, que eu entendo que não procede, e afasto esse pedido. Deve provimento. Não conheço. Ele trata de princípios, porque é um dos fundamentos lá, que a gente também é uma matéria já superada, tem súmula. Ele pede ele solicita diligência para fazer prova, a gente também refuta essa possibilidade. E aqui é o fundamento do exposto, não tem razão para deferimento reportado de pedido, pois sua realização tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer junto com a sua impugnação. No caso, não existe matéria controversa de complexidade que justificasse um parecer técnico complementar, razão porque os documentos apostados aos autos são suficientes para a formação da convicção desse julgador. Ele traz uma alegação, também contesta a multa e os juros aplicados, nós temos súmulas, então não tem muito o que discutir sobre isso. Eu concluo também do exposto em processo de argumentação do requerente, por quanto sem fundamentação legal razoável. E aí, entrando na defesa do tratamento do livro caixa, essa contextualização teórica é a mesma, é uma base que eu uso em todos eles. Essa síntese eu já vi no voto anterior, superado também, e aí passo a análise do caso. Preliminarmente, como visto no relatório, o sujeito passivo exerce o ofício de odontólogo, atividade profissional geradora dos rendimentos, é aquela mesma situação. Então, o julgamento aqui, na formação da convicção, eu tenho a ideia do que é a normalidade do odontólogo, da despesa do odontólogo. Você não pode comparar, você entender o que é necessário para a atividade de odontólogo, não pode ser necessário para outras atividades que apresentem contextos diferentes, de ofícios diferentes. E aí, eu trago aqui os fundamentos da decisão de origem, e aí eu vou também está destacado aí, que é o que eu coloquei, são questões, livro caixa mais uma questão de prova, né? Então, aí eu vou ler aqui o que eu destaquei em vermelho, né?
por falta de apresentação de comprovante, aqui, dos valores discutidos não merecem ser acolhidos, por falta de apresentação de comprovante que os fundamenta. Aí ele traz aqui os valores, as questões. Por falta de apresentação de nota fiscal. Aí ele destaca aqui também. Observação do documento emitido por pessoa jurídica teor do artigo 61 da 9532 na prestação de serviço ou no fornecimento de bens é a nota fiscal. Por meio eletrônico ou manual, não se podendo acolher como idôneos documentos de outras espécies que não se revestem da forma legal, eleita. Aí, ele destaca esses documentos aí, que a justificativa é a mesma, então, estou trazendo. Aí, o item C. Isso aqui eu estou lendo as razões da improcedência da impugnação. E, naturalmente, do não provimento do recurso nesses pontos. Por se reportar a cupons que não há identificação do adquirente, não se prestando a comprovação de que trata de despesa de custeio da profissão do dentista. Aí ele destaca aqui, por ano calendário, né? Vai destacando os valores e os prestadores aqui. O item D. Por se reportarem a notas fiscais em que não houve a identificação do adquirente no ato de emissão, não servindo de comprovação de que tratam de despesas de custeio do contribuinte autuado. É aquela fundamentação, essa nota fiscal pode até ser material de dentista, mas ela não está vinculando a esse odontólogo. Então, a fiscalização não acatou, o julgador de origem não acatou, e eu estou seguindo. Escreve aqui. E, por se reportarem a documentos recibos em que o suposto prestador do serviço não consta está habilitado ao fornecimento de serviço de prótese dentária. Essa aqui é uma situação semelhante àquela anterior. O prestador, o prestador não tinha habilitação para prestar o serviço de prótese dentária. Então, o DRJ seguiu o autuante, e eu também estou seguindo. Item F. Por se relacionar a recibo de férias não assinado pelo beneficiário. No ano calendário 2003, 2004, 2005, em dezembro, relativo a Maria de Lourdes de Mara. Aí ele traz os itens aqui. Por pretensão de dedução e duplicidade da mesma despesa no ano calendário 2003, 24503, em setembro de 99, que é a folha número 1. H. Por falta de comprovante de pagamento no ano calendário 2004, ele relaciona. I. Por se referir a documento inelegível. São valores pequenos, mas ele não acatou, porque se é inelegível, não tem como saber que tipo de aquisição foi, se é usada na atividade. Por não ser despesa de custeio da profissão dentista, R$100, a Cláudia Martim Bassano, 67, item 3, no ano calendário. Então, eu acompanho integralmente a julgador de origem, a jurisprudência apresentada não nos vincula, e aí, ante o exposto, rejeita as preliminares suscitadas no recurso e, no mérito, nego-lhe provimento. É como voto. Ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 248 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Mais um caso de livro caixa. Alguém gostaria de comentar o processo ou voto relator? Não? Luiz, como você vota? Relator. Gregório? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Eu acompanho o relator. Márcio? Relator. Ana? Acompanho. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 248 da pauta, do contribuinte Luciano Cavalheiro, DAO Aqua, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos agora para o item 249, do contribuinte Luiz Geraldo Correia da Silva,
249, do contribuinte Luiz Geraldo Correia da Silva, também de relatoria do conselheiro Francisco. Pode começar, Francisco. Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de primeira instância que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte com o fim de extinguir crédito tributário decorrente da glosa de dedução do livro caixa, assim como da multa isolada pela falta de recolhimento do cameleão referente ao exercício 2002. O de infração, eu entendi destacar aí, esse item 3, após solicitar prorrogação de prazo para atendimento, conforme folha 5, o autuado informou, por meio da carta-resposta folha 10, não ser possível apresentar os documentos solicitados por terem sido extraviados. Aí eu vou lá para o julgamento. Primeira instância, ele foi parcialmente procedente. E o recurso voluntário, o contribuinte solicita para aceitação da documentação a qual não foi apresentada na fiscalização nem por ocasião da impugnação, ele apresenta a argumentação acerca de suposta improcedência da multa isolada por falta de recolhimento de carne-leão. Aí, matéria não impugnada. Essa parte aqui, eu até fiquei na dúvida. Tem súmula, mas ela não foi questionada na impugnação. Isso aqui, eu não conheci dessa matéria, mas estou propenso a mudar o voto, conforme a turma entender, seja melhor que isso aqui. Não sei se querem discutir isso agora ou no final. A concomitância da multa anterior a 2007. Se ela tivesse sido questionada na impugnação, não restaria dúvidas. E no recurso, como tem sido feito, a gente tem reconhecido. Ela é matéria de súmula do CARF, mas ela não consta na impugnação. Eu gostaria até que fosse isso, que fosse julgado inicialmente. Em relação com o controle de legalidade do próprio lançamento. Se é uma matéria de súmula, se é uma matéria que é contra leges, em um comando normativo já estabelecido por nós, eu acredito que nós possamos sim aplicar a súmula. Pois é, quando eu fiz o voto, eu estava com esse entendimento. Na hora foi até aquele meio no automático, que a gente normalmente, olha, a matéria não foi enfrentada pelo julgador de origem, ela não veio. Mas agora, eu gostaria de julgar e eu acompanho isso aqui, se for o caso, eu mudo o voto e acompanho o julgamento, eu acompanho a turma. Acho que era interessante julgar isso aqui, Dani. Posso dar um exemplo de uma matéria que a gente enfrenta, mesmo quando não está sendo questionada? A súmula 61 para a exclusão dos depósitos inferiores a 12 mil, no total de 80 mil por ano. Muitas vezes a gente já fez e aplicou isso, mesmo não estando indicado nos autos, porque a gente identifica no caso concreto, um controle de legalidade do lançamento e dispensaria, portanto, claro, faz falta o argumento do contribuinte, mas o controle de legalidade dispensaria qualquer pronúncia dele a respeito. Ainda mais nesse caso que se trata de uma súmula vinculante, né, que vincula toda a administração tributária. É vinculante, Ela não é igual àquela súmula do RRA que tem a decisão do Supremo, né? Ela é do CARF só, mas de qualquer sorte... Só para te interromper, mesmo no RRA, a gente aplica quando ele não pede, porque a gente está fazendo controle de legalidade do lançamento. Mas no RRA ali tem uma vinculação também lá com a decisão do Supremo, né? De certa forma, né? Ela é um pouco diferente dessa aqui. Mas, enfim, eu acho que era interessante, eu acho que até bom esse julgamento foi interessante, até porque eu gosto sempre nos julgamentos de formar a minha convicção e botar algumas bases, até para que eu mantenha com aquele entendimento, sabe? A não ser que realmente a gente mude de entendimento, porque às vezes aparece uma tese, uma argumentação que a gente não havia percebido antes, né? É normal também isso. Eu, como julgador, te recomendaria aplicar a súmula. Se tu não aplicar a súmula, eu vou divergir de ti para aplicar a súmula. Tá. Não, vai ter, assim, eu vou acompanhar a maioria disso aqui. Eu mudo porque eu acho que é razoável também a aplicação da súmula. Tá, faz a leitura todo o processo e tal, e eu vou pedir vista de mesa daí, tá? Aí a gente só volta para julgar isso aqui, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, essa parte aqui, ela é de notório conhecimento, a fundamentação, a questão aqui é só mesmo a falta de questionamento na impugnação. Conhece. Agora,
Agora, o voto, eu vou ler, tratar como normal, porque a gente volta só nisso aqui. Seria isso mais ou menos que você colocou, não é isso? Ou só ler meio por cima mesmo o voto, inclusive, também em relação à matéria lá. Não, faz a leitura resumida, né, do teu voto normal, tá? E aí, eu antes de iniciar a votação, eu estou pedindo visto de mesa. Aí, quando a gente retornar, a gente finaliza só a votação daí, tá bom? Beleza, ok. Então, pode seguir. Beleza. Então, como está discutido, eu entendi que a matéria aqui não foi enfrentada no julgador de origem, a concomitância, e aí eu não conheci, mas na forma colocada, eu também não tenho dificuldade em alterar o voto nesse sentido, conforme o entendimento da turma. Documentação apresentada na fase recursal, contribuinte trouxe documentos, e eu faço aqui uma consideração. Contudo, tanto em suas respostas nos termos da fiscalização, como por ocasião da impugnação, o ora recorrente não carregou aos atos fatos e documentos plausíveis de serem considerados, ainda que incompletos, os quais pudessem ser complementados na seara recursal, conforme excesso da decisão recorrida, nesses termos. Aí eu trago. A fim de comprovar a dedução pleiteada no montante de 96 mil do ano de 2001, o contribuinte juntou o livro caixa, número 54, desacompanhado de qualquer documentação comprobatória dos registros nele efetuados. Em sua defesa, alega o contribuinte que deixou de juntar documentação comprobatória das despesas pleiteadas a título de livro caixa devido ao grande volume e ao custo das xerox autenticadas. Vejam bem, ele foi intimado da fiscalização, ele não apresentou, na impugnação ele não apresentou, e a justificativa dele é que o xerox era um volume grande, os xerox seriam autenticados, seriam de um custo exagerado. Aí nessa perspectiva, eu aqui, eu trago fundamentação, e aí eu não estou conhecendo dessa documentação. O que está exposto refere o artigo 16, parágrafo 4, alinhado do CTN, excepcionou a força maior, assim compreendido quanto o suposto obstáculo criado por terceiro, cujos conflitos são inevitáveis por parte do contribuinte. Nesse posto não se vê nos autos qualquer prova de que referida documentação foi apresentada fora do prazo legalmente previsto, em face de impedimento causado por força maior ou porque pretenda contrapor ou fundamentar fato superveniente, razão pela qual dela não tomo conhecimento. O meu fundamento, na verdade, aqui é que o contribuinte foi intimado, ele não apresentou na fiscalização, ele disse que foi extraviada. Na impugnação, ele alegou que o custo para apresentar essas provas era alto. E aí, por isso, não apresentou. E agora, no recurso, ele trouxe, eu entendo que não seria razoável admitir essa documentação aqui agora. E aí eu passo para a despesa de dedução do livro caixa, especificamente, e aqui é basicamente a fundamentação teórica, contextualização teórica, aquela síntese já desenvolvida anteriormente, já lida, inclusive, anteriormente. E aí? Posta assim a questão, passa a análise do caso concreto. Analisando os autos do presente processo, nota-se que o julgador de origem examinou detidamente o livro caixa apresentado pelo contribuinte, mantendo integralmente a glosa efetuada pela fiscalização, tanto por falta de comprovação das despesas nele escrituradas, quanto pela inconsistência de sua escrituração, conforme se vê nos excertos abaixo transcritos. 26.1. Do exame do retrocitado livro, verifica-se o que o contribuinte anotou relativamente ao mês de janeiro de 2000 o seguinte: valor recebido de cliente por de registros notariais e registrais no período de 2 a 31 de janeiro de 2003. Ele recebeu em 2001 um serviço prestado em 2003. Ele já está desclassificando esse livro a partir daí. Em relação aos meses de fevereiro a junho do ano calendário de 2000, o livro caixa registra o mesmo texto, referindo-se, no entanto, ao ano calendário de 2002, folha 5758, 62, 64. Ressalto que o presente lançamento se refere ao ano calendário de 2001. Item 26.2. Em suma, o livro caixa fornecido pela defesa, além de não vir embasado com documento, contém, ao que tudo indica, erro em sua confecção.
E aí eu concluo, ante o exposto, conheço parcialmente o recurso interposto, não se apreciando a inovação recursal para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Essa parte aqui, dessa conclusão, é em relação àquele item lá da multa não imputada. É como voto. Você vai pedir vista, Demi? Então, colegas, no item 249 da pauta, o conselheiro relator está conhecendo parcialmente do recurso e na parte conhecida está negando provimento. Mas ficou no ar essa questão se a gente vai conhecer ou não de ofício a questão da concomitância das multas, uma vez que o contribuinte não alegou no recurso. Eu pedi vista desse processo, parece que a turma já tem um entendimento, pelo que eu percebi, os conselheiros da turma já estão em condição de votar. Fechou seu áudio aí, sem querer. Dani, teu microfone fechou. Vou fazer um teste aqui, mas... Descobri um negócio, quando você bate na barra de espaço aqui, desliga o microfone. Então, eu vou pedir vista de mesa desse item aqui, só para dar uma reexaminada nessa questão do conhecimento de ofício, dessa matéria aqui. Não dá bem para dizer que é uma questão de ordem pública, né? Mas daí a gente retoma, tá? Talvez hoje, durante o dia ainda, tá bom? Ou no máximo sexta-feira. Mas está pronto, o julgamento já foi feito, e daí a gente só faça a coleta de votos depois, tá bom? Então, item 249 da pauta está saindo com vista de mesa. Só fazendo parênteses, a matéria de ordem pública é uma espécie de matéria que nós conhecemos de ofício, não é só matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, erros manifestos também podem, lapsos, tem outras hipóteses na legislação que podem ser conhecidas de ofício. Não necessariamente é uma matéria de ordem pública. Ô, Deni, só uma sugestão. Não seria razoável, porque assim, você é o último, né? O grupo votar. E daí eu voto? Porque aí ficaria só isso aí, e voltaria, e quando voltasse, voltaria. Não, o que é que vocês acham? Pode ser. O teu voto vai ser para aplicar a súmula. O meu voto é o seguinte, eu vou acompanhar a maioria que votar aqui agora. Princípio do colegiado. Em relação a esse item, que é o que eu falei, que eu acho razoável se reconhecer. Eu acho razoável se reconhecer. É o princípio do constitucional. Não, para a votação eu mantenho como está, para a votação. Se a turma divergir em relação a isso aí, eu mudo o meu voto em relação a isso aí também. Tá, então vamos fazer assim, Ou se preferirem, eu já mudo agora e já voto ele já alterado, já no... Tá, não, vamos fazer o seguinte, primeiro com relação ao recurso voluntário, tá? Vamos fazer uma votação do recurso voluntário, tá? Com relação ao recurso voluntário, Luiz, não estamos votando agora a súmula que vai ser de ofício. Recurso voluntário. O conselheiro relator, ele está conhecendo parcialmente do recurso, por falta de pré-questionamento, na parte não conhecida, e na parte conhecida está negando provimento, é o recurso voluntário. Como que você vota, Luiz? Mas aí, como é que ele vai votar separado? Porque se fosse... É que depois a gente faz a votação da outra parte, se conhece ou não, de ofício. Ou então eu já mudo o voto agora, se for o caso, porque pelo que eu entendi, a maioria... Veja, ele alegou no recurso, essa alegação da súmula, ele trouxe no recurso o contribuinte. O que o Francisco não está conhecendo é justamente essa alegação, porque não foi deduzido em sede de impugnação. Então a gente tem que votar o conhecimento. Exatamente. Conhece todo essa parte, essa matéria, exatamente. E o Francisco não está conhecendo essa matéria. Eu, inclusive, já pode votar eu mudando meu voto, já conhecendo. Ah, tá.
Então, ele trouxe no recurso e não trouxe na impugnação. Na impugnação, exatamente. Tá. Então, você vai mudar, né, Francisco? Vou mudar meu voto, eu conheço. Tá. Então, você vai conhecer integralmente e vai dar parcial provimento. Parcial provimento. Para afastar a multa, tá? Isso. Tá. Francisco, Luiz, como vota? Para mim, essa questão Você vai votar? É para falar ou não pode falar? Mas você acompanha ou não, relator? Mas eu não posso explicar, então tudo bem, então eu não voto. Você não pode falar, eu não vou votar. Não, então vota, Luiz. Vai. Eu só ia explicar porque Diga suas razões, vai. é desnecessário, porque... Vai, nós temos muito tempo, pode ir lá. Mas você não tem condição de sessão, né? Se não é para argumentar, a sessão perde sentido. Né? Eu vou colocar, é só trazer sei lá. Bom, mas é bem rápido. Você tá fazendo perder mais tempo do que eu queria falar, porque eu ia falar tão rápido, mas você truncou e acabou piorando. Não adianta eu correr nos votos e vocês piorarem na votação. O que eu queria dizer é que, para mim, essa discussão é desnecessária. Se tem um enunciado de súmula vinculante ou não, e para mim, eu entendo que não existe, para nós, conselheiros, hierarquia entre os enunciados, basta que existe um procedimento do CAF. Isso é matéria que deve ser conhecida de ofício a qualquer momento, entendeu? Qualquer momento. Isso, inclusive, a DJ podia conhecer de ofício, se baseando até para ela, no caso, porque é um enunciado vinculante, e para nós nem precisa ser vinculante, basta que seja enunciado do CAF. Isso aqui eu conheço de ofício, meio que não tem no recurso, ou se quisesse, eu iria conhecer. Conheço o recurso, sim. Eu acompanho o Luiz e o Márcio, que acho que a gente pode conhecer de ofício, até porque trata de uma revogação, ou seja, algo que nem existe mais no mundo jurídico. Deixa eu só falar aqui, lembrar aqui que no RICAF, o artigo 45 fala que perderá o mandato do conselheiro que deixar de observar enunciado de súmula, parte inicial. É enunciado de súmula e vinculante. Não precisaria nem ser vinculante, Márcio. Basta ser anunciado do CAF. Não existe hierarquia entre os enunciados. É com medo agora, né? Não, o vinculante é só para ser reforçado. Só para reforçar. Tá. Agora eu acho que quem votar contra aqui não se enquadra aí, não, porque não houve um questionamento. Eu acho que há um entendimento aqui, né? Mas que a punição em relação a isso, eu acho que não tem espaço, não. Né? Eu também não vejo esse aspecto punitivo nessa mudança, né? Mas Tá sem microfone, Luiz. Luiz, tá sem microfone. Tá sem som, Luiz. Luiz. eu estou dizendo, eu vou reforçar, não existe para nós, conselheiros do CAF, hierarquia entre os enunciados, se são vinculantes ou não. Eles nos incluem de qualquer jeito. O fato de ser vinculante apenas os efeitos para toda a administração, mas para nós, basta que tenha um funcionamento oficial do CAF. Tem, nos vincula. Só isso. Tá, podemos então colher os votos? Luiz, como você vota? Eu conheço a matéria, só para dizer que se conhece ou não, do recurso voluntário? O conselheiro relator está conhecendo integralmente do recurso voluntário e está dando provimento parcial para afastar a multa em face da súmula CARF 147. Agora tem que deixar acompanhar o relator. Tá. Não, eu vou mudar o texto, eu vou botar reconhecer de ofício, tá? Pode deixar que eu vou botar. Tá. Renato, Gregório, como você vota? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Eu acompanho. Márcio? Acompanho. Ana? Acompanho. Tá, eu vou pedir vista de mesa, tá? Daí eu volto só para dar o meu voto, tá bom? Só para eu dar o meu voto. Então, isso que está finalizado já, só falta o meu voto daí, tá?
Tá, esse foi o item 249. Agora vamos fazer o item 250 da pauta. O item 250 é do contribuinte Oswaldo Mário Romano. Oswaldo Mário Romano é um processo que está na pauta desde junho. Item 250 de relatoria do conselheiro Rafael. Pode iniciar a leitura, Rafael. Ok. Tratou-se de auto de infração de folhas 225 a 229, com lançamento de imposto de renda pessoa física relativo aos anos calendários de 2002, 2003 e 2004, no valor de R$ 134.158,56, juros de modo de R$ 70.424,38, calculados até setembro de 2007, e multa de ofício no valor de R$ 100.618,90. A ação fiscal foi iniciada com a emissão de mandado de procedimento fiscal extensivo, em 18 de setembro de 2007, folha 160. Para a coleta de informações, documentos destinados a subsidiar a ação fiscal desenvolvida junto ao contribuinte Vicente Romano Sobrinho, com o qual o senhor Oswaldo Mário Romano, ora, recorrente, manteve contas em conjunto nos anos calendários 2002, 2003 e 2004. Em sequência, foi emitido o termo de intimação fiscal em 19 de setembro de 2007, as folhas 173 a 182, encaminhado ao contribuinte recorrente por via postal. Como a correspondência não pôde ser entregue em endereço informado por motivo de mudança, emitiu-se um novo termo de intimação em 3 de 10 de 2007, as folhas 187 e 196, encaminhado ao contribuinte por via postal com ciência de aviso de recebimento em 4 de 10 de 2007. Folha 197. O procedimento fiscal e as infrações foram relatados pela autoridade lançadora no termo de verificação fiscal e na descrição dos fatos de enquadramento legal, folhas 216 a 224, e quanto à multa, folha 225 a 228. O contribuinte recorrente foi intimado em 29 de 10 de 2007, folhas 230, e apresentou a impugnação folhas 237 a 262 tempestivamente. Em julgamento ao DRJ, folhas 294 a 314, a mesma manteve o lançamento tributário, julgando improcedente a impugnação conforme a emenda abaixo. Aí eu trago aqui a emenda para vocês. Intimada a decisão, o contribuinte depois recurso voluntário, o qual protestou pela reforma da mesma. Sem contar razões, é o relatório. O recurso voluntário de folhas 320 a 345 é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido. Ele alega a nulidade do auto de infração, em razão da falta de intimação do recorrente para prestar esclarecimentos ou pagar o débito. Aí aqui a questão eu trago que ele foi intimado já, que não caberia essa intimação no caso aqui, até por causa do início do procedimento que exclui a espontaneidade, conforme consta no decreto 37024. Então, e as outras nulidades que ele alega, eu refuto todas, porque não houve nenhuma nulidade, foi dado a ele toda a possibilidade do contraditório, não tem vício nenhum, tanto no lançamento quanto no auto. Tá? Dessa forma, não deve ser declarada a nulidade do lançamento suscitado pelo contribuinte recorrente, ou qualquer outra violação das garantias legais. Ele alega a nulidade da autuação por causa do sigilo bancário, uma matéria já batida aqui, ele foi intimado a prestar as informações, não fez, então não vejo nulidade não. Posso continuar, né? Ele alega a ausência de provas sobre as infrações apontadas e a impossibilidade de se presumir como rendimento meras movimentações financeiras. Tá? Na verdade, ele foi intimado a comprovar, não comprovou origem e destino, e ele reproduziu a matéria os argumentos da impugnação. Então, aqui eu mantenho também o entendimento da DRJ, que cabe a ele o ônus de provar a origem e destino dessas movimentações, o que seria. Como ele não fez isso, eu mantenho a decisão da DRJ, até porque ele reproduziu. Ele alega a ilegalidade da multa de ofício e taxa Selic, uma questão já pacificada aqui. Nesse caso aqui, eu até trago um acordo na nossa própria turma, destaco a súmula 2 e a súmula 4 do CARF também, e faço exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. E é como eu voto, presidente. Ok, Rafael.
Colegas, em relação ao item 250 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Item 250, como você vota, Luiz? Qual foi o relator? Gregório? Acompanho. Francisco? Acompanho. Renata? Acompanho. Márcio? Acompanho. Eu fui Ana? tentar apertar o espaço, não deu certo. Ana? Acompanha. Eu também acompanho o relator. Quando eu aperto espaço, desliga a minha câmera. Quando eu aperto espaço, abre o microfone, mas eu tenho que ficar segurando. No meu, desliga o microfone. Então, para o item 250 da pauta, do contribuinte Oswaldo Mário Romano, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos agora fazer o item 251, do contribuinte Maurílio dos Santos. Item 251, contribuinte Maurílio dos Santos, de relatoria do Francisco. Francisco, pode iniciar a leitura. Chegou sem microfone. Crédito tributário decorrente de glosa do livro Caixa, correspondente aos anos, referente aos anos calendários 2000 e 2004. Semelhante aos outros, eu destaquei aí em vermelho na minuta alguns pontos que eu acho relevante para se compreender o que aconteceu na hora do julgamento, para entender o julgamento. Então, está aqui o primeiro ponto. O lançamento decorre da apuração da emissão de rendimento sem via para dedução de contribuição previdencial, glosa de despesas, né, e dedução do livro caixa, conforme a decisão dos fatos e enquadramentos. Aí ele traz as folhas aqui. Aí o julgamento de origem entendeu procedente parte da impugnação, então afastou parte da autuação. O contribuinte se insurge, ele traz essas alegações aí ele repete boa parte, mas eu destaquei aqui o que eu achei mais interessante desses itens e subitens de 1 a 6, até 1 a 7, aí que a gente vai enfrentar pontualmente lá no voto, lá no recurso. Aí ele traz primeiro uma alegação de nulidade aqui da decisão recorrida, porque sob aquele pressuposto de que o julgador de origem não enfrentou todos os argumentos apresentados na impugnação. A gente entende que isso por si só não é justificativa de não ser seu defesa, porque ele usou todos os seus argumentos, inclusive recorreu, e aí eu fecho esse ponto, o seguinte texto. Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de nulidade, sendo incabível sua declaração por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode prosperar por quanto sem fundamentação legal. A gente vê muito essa fundamentação aí de não enfrentar o julgador de origem enfrentou todos os argumentos. Aí ele discute sobre princípios constitucionais, nós temos súmula, do enunciado de súmula do CARF, que nos vincula, então eu afasto. Ele traz uma credencial de mérito aqui, decadência, eu estou trazendo aqui essa contextualização em decadência nos meus votos, a gente traz ela toda, e aí estou levando lá para o final do tópico, onde está destacado aí.
Aí eu trago, faço toda essa contextualização, e aí venho aqui para a parte do voto, onde eu destaco, posto assim a questão, faço pautamento ao enfrentamento da controvérsia. Aí eu trago. Está destacado aí vermelho. A decisão de origem considerou o prazo decadencial visto na regra geral estabelecida no 731 do CTN, iniciando sua contagem pelo dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Aí eu transcrevo parte da decisão. Aí trago novamente na sequência. De modo diverso, o contribuinte sustenta a improcedência do crédito constituído relativo ao ano calendário 2000, sob o pressuposto de que mencionada autuação se deu quando já extinto o respectivo direito subjetivo detido pelo fisco. Como fundamento, manifesta genericamente que devia ter-se considerado o prazo decadencial previsto no artigo 150, parágrafo 4º do mesmo Código, cuja contagem terá seu termo inicial na data de ocorrência do fato gerador. E aí eu transcrevo aqui, ponderação, a ponderação dele. Aí acrescenta, a propósito, também é oportuno transcrever o seguinte excerto da decisão recorrida, da preliminar decadência. Em relação à suscitada decadência, em relação ao ano calendário 2000, embora pessoalmente concorde com a alegação do contribuinte por se tratar de lançamento por homologação com antecipação de pagamento, como sou o voto vencido na turma, quanto a esta matéria, acompanho o voto majoritário transcrito a seguir. Ou seja, a relatora aqui, ela já deixou bem claro que ela era, olha, teve o contribuinte preenche todos os parâmetros de aplicar o 150, parágrafo 4º, mas era vencida na turma, ela acompanhou o 73. E aí eu trago as conclusões. Como visto, além de não evidenciadas supostas práticas de dolo, fraude ou simulação, trata-se de lançamento por homologação, cuja comprovação da antecipação de pagamento do imposto apurado consta nos autos. Portanto, aplicava a regra especial prevista no CTN, artigo 150, parágrafo 4º, operando-se o termo inicial do prazo decadencial era questionado em 31 de dezembro do ano fiscalizado. Data de ocorrência do respectivo fato gerador. Aí eu trago as folhas aqui do processo digital, as provas. Assim entendido, a razão está com o recorrente, pois a ciência do reportado julgamento, do reportado lançamento ocorreu em 24 de setembro de 2006, posteriormente à expiração do período decadencial, o qual já tinha se operado em 1º de janeiro de 2006. E eu trago a folha aqui do processo. Aí a alegação de jurisprudência que o contribuinte trouxe não nos vincula, eu supero, e entro propriamente na... Querem voltar a olhar essa questão da decadência ou pode seguir? Eu acho que pode seguir, Luiz. Francisco. Então, dedução desse livro caixa. Igualmente aos outros votos, superada essa questão teórica, eu já levo lá para o voto, e aí eu acrescento aqui, ó. Analisando os autos do presente processo, nota-se que o julgador de origem examinou detidamente o livro apresentado pelo contribuinte, por conseguinte, conforme se vê no excerto da decisão recorrida abaixo transcrito, foi objeto de glosa apenas a parcela deduzida indevidamente, assim considerada somente aquela que o contribuinte não logrou provar a ocorrência em si ou a sua correspondente normalidade, usualidade e necessidade para a execução do serviço prestado. Processo folha 412. E eu transcrevo. Portanto, tendo em vista a alegação do contribuinte acerca da necessidade de intermediação do Sindicato dos Médicos na negociação de remuneração paga pelos planos de saúde e no auxílio em eventuais demandas judiciais com pacientes, acata-se a dedução de 97,20 da anuidade sindical de 2004, constante do documento folha 289, rejeitando-se a dedução da parcela de R$ 240 referente à parte social. Ante o exposto, acertada a decisão de origem, pois despesa com parte social de entidade de classe jamais poderá ser tida por indispensável à atividade profissional do contribuinte. Essa autuação aqui tem, lá eu resumi, não falei da despesa médica, tem uma parte que da autuação lá que a TRJ entendeu pertinente a impugnação,
Mas só para separar essa despesa de livro caixa aqui, o que foi glosado foi só a parte social da contribuição lá para a entidade de classe. A parte, inclusive, de uma parcela lá, ele foi acatou. Ele só não acatou a parte que lá é dissociada da parte social. Foi só essa parte que foi glosada, de R$240. Pode seguir? Pode seguir por mim. Está esperando alguma coisa? Eu perguntei. Beleza, então. Só aproveitando, podemos convencionar, quando alguém quiser voltar, interrompe? Pode ser? Fica melhor, não fica, não? Eu vou tocando até ser interrompido, ok? Bora, sequenciando. Despesas médicas. Dedução de despesas médicas. Aí eu trago a fundamentação aqui, contextualização legal. Eu vou ler essa partezinha. A proposta, a declaração do imposto de renda é documento fiscal constitutivo do crédito tributário apurado espontaneamente pelo sujeito passivo sob a condição resolutória de posterior homologação por parte da autoridade administrativa competente. Por conseguinte, referida declaração não tem o condão de provar o fato em si declarado, cujo ônus probatório recai para o respectivo declarante conforme artigo 4º do Decreto-Lei 352. Aí eu transcrevo aqui. Aí aqui ainda é da fundamentação, a gente até esse tema a gente já discutiu ele em outras reuniões, mas tem um tempinho, eu estou pontuando aí a declaração em si, as deduções, e aí eu vou fechando aqui o tópico. No caso em apreço, conforme se vê na sequência, tem-se que a glosa foi mantida não por falta de comprovação da origem dos recursos aplicados como ensinou o recorrente, mas porque sua comprovação não foi realizada a contento, especialmente a confirmação dos efetivos pagamentos realizados. E aí, como é questão de prova aqui, que eu eu concordo com a decisão de origem, eu estou me aproveitando da decisão, destaquei em vermelho aí, assinalado aí, em cores diferentes. E aqui alguma parte aqui eu vou ler. Não basta a disponibilização... Começa a coçar a garganta, e aí se começar de tarde eu não vou... Não basta a disponibilização de um simples recibo sem vinculação do pagamento ou da efetiva prestação do serviço, momento quando se trata de recibos de valores expressivos relativos a meses consecutivos, transparecendo confecção em série e contemporânea, sem especificação ou com especificação genérica dos profissionais, além de alguns datados de sábado. Aí ele relaciona aqui as datas conhecidas de sábados e outras datas conhecidas em domingo. Adicionalmente, os recibos referentes ao doutor Emir Soueide, do ano calendário 2002, folhas 376 a 378, não identifica quem pagou os serviços e são sequenciais, apesar de referentes a meses diferentes, como se o profissional só tivesse tido o contribuinte como paciente em cada mês. Além disso, a numeração do segundo semestre é inferior à do primeiro. Nos recibos do Dr. Cleiton Kashimoto, do ano calendário 2001, folha 375, também é fácil verificar que a identificação do responsável pelo pagamento foi efetuada em momento diferente da emissão do recibo. Portanto, revela-se equivocado o entendimento
de que os recibos são suficientes e hábeis para a comprovação do pagamento e da lisura das deduções pleiteadas. Esta não é a correta interpretação do dispositivo. A indicação de que o recibo deve conter o nome, endereço, número, CPF, CNPJ de quem prestou o serviço refere-se apenas aos dados que devem constar na declaração de ajuste, dados estes baseados na documentação. Entretanto, a tônica do dispositivo é a especificação e comprovação dos pagamentos, tanto o que admite o cheque nominativo como o documento comprobatório por ser prova cabal de transferência de numerário entre pessoas. Entretanto, mesmo o cheque pode estar sujeito à justificação da efetiva prestação do serviço quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois essa prestação é o substrato material a dar guarida à dedução, consoante o inciso 2 do mesmo artigo 8º da norma 250. Documentos de natureza particular, por si sós, podem não ser o suficientes para a comprovação do efetivo pagamento, normalmente, quando não constitui prova de transferência de numerário relativo à efetiva prestação dos serviços que permite a dedução a título de despesas médicas. Importante frisar que a autoridade fiscal compete investigar, que eu até me deixei sem destacar, porque é mais ou menos regra procedimental. Assim é de se manter as glosas das despesas médicas imputadas por não terem sido comprovado o pagamento e a efetivação da prestação do serviço. O julgador de origem, a motivação foi a falta de comprovação. E essa falta de comprovação, de certa forma, ela tem uma motivação. Mas não foi um recibo simplesmente que ele se apresentou ali e pareceu com a cara de ser suficiente. Então, a fiscalização, em função de algumas circunstâncias, de sábado, domingo, essas características, a fiscalização entendeu razoável, pediu comprovante de pagamento. E aí eu acrescento aqui ao tópico. Por pertinente, vale registrar que o recorrente foi intimado para comprovar o efetivo pagamento das referidas despesas, o que não ocorreu constante trecho da intimação fiscal e do auto de infração abaixo transcritos. Eu trago a folha 299-341. E aí, eu transcrevo aqui justamente o pedido da fiscalização e a conclusão aqui do julgamento, a redução da base de cálculo das despesas foi indevidamente por o contribuinte regularmente intimado não comprovar o efetivo pagamento dessas despesas. Então, eu acompanho esse entendimento e fecho a concluindo o voto. Ante o exposto, rejeita a preliminar de nulidade suscitada no recurso interposto, mas acata a tese decadencial nela trazida, extinguindo-se o crédito tributário relativo ao ano calendário 2000, estando prejudicada a análise das demais razões de defesa apresentadas para citado período decaído e, no mérito, nego-lhe provimento. É como voto. Ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 251 da pauta, o conselheiro relator está acolhendo a prejudicial de decadência. Ele só alegou a decadência em relação a esse ano, Francisco? Não, aí vamos lá no... É porque eu... Lá no recurso, eu destaquei lá as alegações dele. Deixa eu voltar lá em cima, peraí. Nulidade da decisão recorrida por cessamento de defesa em face de não terem sido analisados todos os argumentos da impugnação, bem como a agressão ao princípio constitucional da impessoalidade. O crédito decorrente do ano 2000 foi atingido pela decadência. Foram apuradas as seguintes infrações: omissão de rendimento dos anos 2001, 2002, cujo crédito foi parcelado. Dedução indevida de despesa médica dos anos calendário 2000 a 2004. Já tem despesa médica de 2000 aqui. A 2004, aqui já preenche essa lá que as outras questões de 2000 deixaram de justificar, tem despesas médicas de 2000, cujo crédito decorrente gastou tal, corresponde aos anos calendário de 2001, decorrente devido de despesas dos anos 2000 a 2004, cujo crédito decorrente dos gastos de 2000, respectivamente, que pega dois aqui.
Dedução indevida de livro caixa dos anos calendário 2000. Tem de 2000 também, né? Além da... É só 2000, né? Ele A só decadência alega, é só 2000. Só ele só 2000. alega decadência em relação a 2000, né? Isso, é. Tá. É uma decisão um pouquinho complexa para redigir, que vocês vão ver. Colegas, o conselheiro relator, então, em relação ao item 251 da pauta, ele está acolhendo a prejudicial de decadência em relação, arguida em relação ao ano 2000, e está cancelando o lançamento em relação ao ano 2000. Em relação aos demais anos calendário, ele está negando o provimento ao recurso voluntário. É isso, né, Francisco? Né? Cancelando o lançamento em relação a 2000, por decadência, e mantendo o lançamento em relação aos demais anos calendário, negando o provimento ao recurso. Alguém gostaria de comentar o voto, o processo? Não? Luiz, como você vota? Relator. Gregório? Relator. Renata? Relator. Rafael? Relator. Márcio? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Veja se eu resumi mais ou menos o que a gente decidiu, Francisco. Para o item 251 da pauta, do contribuinte Maurílio dos Santos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a prejudicial de decadência arguida em relação ao ano calendário de 2000, cancelando-se o respectivo ano calendário, cancelando-se o respectivo crédito lançado, razão pela qual também se deixa de apreciar as alegações recursais em relação a esse ano calendário. E, em relação aos demais anos calendário, nega-se provimento ao recurso voluntário. Pode ser, tranquilo. Pode ser? Dá para entender, né? Uhum. A decadência foi arguida apenas em relação ao calendário 2000, né? Então, eu vou colocar assim, em acolher a prejudicial de decadência arguida apenas em relação ao ano calendário de 2000, cancelando-se
o respectivo crédito lançado, razão pela qual também se deixa de apreciar as alegações recursais em relação a esse ano calendário. E, em relação aos demais anos calendário, nega-se provimento ao recurso voluntário. Tá, esse foi o item 251. Vamos para o item 252 da pauta, do contribuinte Roberto José Leone. Roberto José Leone, item 252, de relatoria também do conselheiro Francisco. Pode iniciar, Francisco. Nessa sequência de livro caixa, eu vou seguir o mesmo ritmo que a gente está trazendo. Isso aqui é a julgador de origem considerou improcedente a impugnação. O crédito se refere ao exercício 2003 a 2006. Eu vou ler aqui o recurso, as alegações do recurso, não são muitas, e é bom para entender o contexto, a síntese. Na verdade, isso aqui é uma síntese na verdade, é uma replicação da impugnação. Com exceção de aqui, nulidade da decisão corrigida por cesseamento de defesa, pois caberia ao colegiado efetuar diligência visando confirmar a relação de trabalho estabelecida com o assistente despachante aduaneiro, despachante contratado. O despacho aduaneiro é realizado por profissionais autônomos contratados por tarefa, razão por que o ajudante tem apenas subordinação técnica para com o despachante que lhe contratar. Portanto, trata-se de atividade não regida pela consolidação das leis trabalhistas. Além de mencionar a despesa está cabalmente provada, os prepostos contratados estão regularmente credenciados na Receita Federal. Portanto, a remuneração a eles paga caracteriza-se de despesa de custeio necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Entre outras irregularidades, houve agressão aos princípios constitucionais sobre os quais está erigida a ordem econômica e social brasileira. Ele transcreve doutrina e jurisprudência perfilhada à sua pretensão e, por fim, pede, em face da decisão de origem, preliminarmente a nulidade por cesseamento do direito de defesa e, subsidiariamente, o reexame de mérito para cancelar integralmente o crédito constituído em face do acatamento da dedutibilidade requerida. Eu vou só dar uma contextualizada, facilita, porque a gente vai evita de ler muita coisa lá. O que foi aqui? Existe um despachante aduaneiro, e ele tem pessoas auxiliares. Esses auxiliares trabalhavam com ele, mas não como empregados, mas tinha, a fiscalização apresentou, a gente vai descrever aqui, que tinha uma regularidade de salário, de prestação de serviço, essas questões todas. A desconstituição dessa dedução foi porque esses trabalhadores assistentes, eles não eram empregados, porque se eles estivessem trabalhando, perfeitamente dedutível, pode deduzir tranquilo. Mas eles eram empregados sem formalização de empregado. Em tese, mais ou menos é isso. E aí eu vou descrever no voto agora esse contexto. Essa nulidade da decisão a gente já afastou, porque não se justifica a fiscalização de diligência para provar fato que o contribuinte poderia trazer. Princípios constitucionais, nós também já é notório que nós não temos poder de questioná-los, questionar o contexto. Vinculação jurisprudencial, quando não nos é vinculante, também não podemos, ou é ou não vinculante, né? Aí das despesas escrituradas em livro caixa, eu trago a contextualização, aquela própria já, faço a síntese dela aí no final, a síntese fica ali no primeiro voto. Aí eu faço esse contexto aí, do ofício do recorrente, porque a necessidade da despesa é em função desse ofício dele, então, isso aqui eu vou ler preliminarmente. Como visto no relatório, o sujeito passivo exerce o ofício despachante aduaneiro, atividade profissional geradora dos rendimentos de cuja base tributária foram deduzidas citar despesas. Então, é um contexto que a gente já leu hoje, e aí, como, no meu entender,
o contribuinte nada acrescentou que pudesse alterar o meu entendimento, afastar o entendimento daquele do julgador de origem, até porque os funcionários estavam ou não estavam cadastrados como empregados, regularmente na condição de empregados. E aí eu vou ler aqui síntese do voto. Pode-se até admitir que alguns pagamentos a terceiros sejam dedutíveis como despesa de custeio, porém, tais casos seriam os referentes aos serviços esporádicos para atender a uma demanda específica. Tal situação corresponderia à narrada pelo contribuinte que afirma ser a relação para com os outros profissionais caracterizada pela eventualidade. Trata-se, na verdade, de serviço eventual, porém indispensável e necessário à percepção dos rendimentos. No entanto, analisando-se os recibos apresentados e sintetizados a seguir, verifica-se que os serviços eram prestados durante todo o ano calendário sob uma única remuneração mensal fixa e não somente em determinados meses e com valor variável, conforme seria esperado em uma necessidade eventual. Aí está embaixo, eu transcrevo aqui o salário, Luiz e Hélia. O seu Luiz e o Hélia trabalham, tem os salários fixos aí, eu tenho salários determinados, inclusive iguais, né, basicamente parecidos, né, em alguns meses mudam. Portanto, os documentos acostados aos autos atestam que os auxiliares têm com o fiscalizado, na verdade, uma relação de emprego ou de vínculo empregatício, conforme trata a legislação pertinente, pois parece clara a presença dos elementos que compõem esta relação: prestação de serviço, habitualidade, subordinação e salário. Aí eu quero a fundamentação aqui da CLT. Os recibos de pagamentos consignados nos autos demonstram a natureza não eventual, a natureza não eventual e o reembolso e o recebimento de salários. E, quanto à dependência do fiscalizado, ele próprio afirma que os serviços questionados são para auxiliá-lo em sua atividade. Desta forma, ainda que a atividade de despachante aduaneiro seja autônoma, no presente caso, o serviço de despachante era contratado pelos importadores e exportadores com o fiscalizado, portanto, segundo uma relação autônoma e de acordo com a demanda daqueles. Porém, o impugnante de maneira contínua e por valor fixo era quem efetuava os pagamentos aos seus auxiliares, independente do montante dos serviços por eles efetuados. Tal fato está registrado nos recibos, onde o impugnante aparece como fonte pagadora de valores mensais invariáveis ao longo de todo o ano calendário. Pelo exposto, só caberia a escrituração desta despesa no livro caixa como salários pagos a terceiros na forma do inciso 1, artigo 75 do Rio 99, e não como despesas de custeio, sendo que, neste caso, a prova da despesa só poderia ser feita com a apresentação da carteira de trabalho do emprego exigida pela lei trabalhista. E aí ele fundamenta aqui a decisão e eu concordo com ele, se há uma prestação ali sob subordinação, sob salário contínua, que não há variação, então não caracteriza a eventualidade, e nesse pressuposto eu entendo que não há nada que se alterar da decisão de origem. Portanto, ante o exposto, rejeita a preliminar suscitada no recurso interposto e no mérito, nego o provimento. Como voto? Ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 252 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar o provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto, o processo? Não? Luiz, como você vota? Relator. Gregório? Eu vou divergir. Eu vou dar provimento ao recurso voluntário. Veja, nesse caso aqui, de acordo com a transcrição dessa decisão da DRJI, estou confirmado a vínculo empregatício, né? Então, se não for para o inciso 3, que seria uma despesa necessária à atividade do contribuinte, ele poderia deduzir pelo inciso 1, que é a remuneração paga a terceiros, desde que com o vínculo empregatício e a fiscalização, isso está dito no acordo da DRJ, confirmou o vínculo.
só não foi reconhecido porque não foi apresentada a carteira de trabalho. Isso aqui, enfim, seria uma formalidade, né? Acho que o direito material ele não pode ser minorado em razão de uma formalidade. Quantos casos a gente já julgou aqui de pejotização de pessoa jurídica interposta, né? Em que a fiscalização desconsidera a pessoa jurídica, constata a existência dos vínculos de emprego e aí faz todo o lançamento do imposto de contribuição previdenciária decorrente dessa confirmação do vínculo empregatício. Aí aqui a fiscalização confirma o vínculo empregatício, mas não reconhece o direito do contribuinte a essa dedução. E parece que são 2 pesos e 2 medidas. Ok, Gregório. Repetindo, colegas, o Francisco, então, está negando provimento ao recurso voluntário, e o conselheiro Luiz acompanhou o relator, o Gregório está divergindo, está dando provimento ao recurso voluntário. Renata, como você vota? Acompanha a divergência. Divergência. Rafael? Divergência. Márcio? Acompanho o relator. Relator. Ana? Divergência. Eu vou acompanhar o relator também. Então, para o item 252 da pauta, do contribuinte Roberto José Leone, ficará assim o resultado. Tá. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário e, por determinação do artigo 19e da Lei 10.522, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Luiz, Francisco, Márcio e Dene, que negaram provimento ao recurso voluntário. O voto vencedor, como é que fica? Eu já passei 2 Você faz esse, Gregório? Se o Gregório não quiser fazer, eu posso fazer, eu ajudo ele. Pode fazer? Pode ser, Gregório? Não, só ver se ele concorda, porque ele que abriu a divergência, ele que fez todo o arrazoado, então, se ele não se importar, eu faço. Você não Fica à vontade. Certeza, Gregório? Certeza? Não vai ficar incomodado? Ok. Aí, designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Rafael. Obrigado, Rafael. A gente tem que ser parceiro aqui, dividir o trabalho, assim, entre todos. Então, tá, esse foi o item 252 da pauta. Agora a gente vai fazer um item de minha relatoria. Só um instantinho. São 3 minutos para as 11. É verdade. Tá no horário do nosso intervalo. Vamos fazer um intervalo, daí a gente retoma fazendo esse processo? Então tá. Francisco, Rafael e Fabiana, podem interromper a gravação.